Bom, e ainda falando em saúde, hoje vamos falar da saúde emocional de homens. Dentro dessa semana que estamos aí tratando de temas relacionados aos pais. Mas vamos falar disso no quadro Abrindo o Coração. Fernando Prado recebeu, através do nosso WhatsApp, alguns questionamentos e inquietações de telespectadores. Quero chamá-la agora. Bom dia, senhor Fernando Prado. Bom dia, Patrícia Caetano. Bom demais. Tudo bem com você? Bom demais. Quinta-feira boa, né? Muito boa. Me diga uma coisa. Quais são os questionamentos que os pais estão fazendo, hein? Pois é, olha só. Na semana que antecede agora ao Dia dos Pais, o Manhã Total tem trazido, né, durante toda a semana toda aqui, temas para os homens. E não é novidade para ninguém que existe uma cobrança social muito grande com o homem, e isso, claro, exige equilíbrio emocional, que se reflete, Patrícia, inclusive nas opiniões que nós recebemos via WhatsApp. Todos os homens pediram para não serem identificados. Olha sem só, problemas. Não é? Que já acontece. Eu tenho na tela, então, vou pedir para a gente colocar a primeira opinião aqui, ó. Tenho 35 anos, sou pai, provedor da família e estou sempre estressado, ansioso. Parece que nunca estou feliz completamente, porque na minha família todos dependem de mim. É da cidade de Araguari. Já é um bom assunto para a gente começar nosso debate hoje aqui, nosso bate-papo. Então, vamos abrir aqui para o nosso convidado, que já está no estúdio, que é o psicólogo Jorge Pfeiffer. Que prazer tê-lo aqui, um ótimo dia. Também, né? Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de comunicar, eu gosto muito de prosear. Então, né? seja bem-vindo. Com isso se troca ideias e a gente melhora, E né? a gente cresce, a gente desenvolve. Aproveitando, então, já quero que você, nos oriente a respeito dessa primeira participação do nosso telespectador. Ele era um provedor, já está cansado, todos dependem. Em pleno século XXI, essa história de provedor já não existe mais, hein? Ou existe? Bom, veja bem, existia a velha história do homem provedor. Acontece que houve a revolução sexual e a mulher descobriu que não queria ser mais só dona de casa. Ela queria também ter autonomia para conquistar as coisas que não podia ou não, ele nem tinha para poder prover. Com isso, depois dessa revolução, o que acontece? As confusões continuaram, as necessidades continuaram e esse homem, ou ele divide com a mulher essa responsabilidade, se possível, e se não, ele naturalmente vai ter que reduzir a disponibilidade dele. Primeiro, existem coisas ligadas a lugares e papéis. Não tem mais esse papel do homem e da mulher tão assiduamente cobrado. Existe um lugar onde ele pode se redefinir no sentido da possibilidade. E a gente percebe ali no depoimento dele que ele está desgastado com tanta cobrança. Então, e isso, então, tem que ser dividido, isso tem que ser compartilhado. Mas mais do que isso, questionar sobre a questão das mídias. As mídias produzem necessidade e desejos que não são tão necessários. E as pessoas, por compulsão ou por competição, saem comprando e saem fazendo gastos que não podem pagar. Então, cada vez que sai, paga uma conta e faz duas, então ele se sobrecarrega. E na medida que ele é o que gerencia essa estrutura toda e não tem de onde tirar, ele naturalmente vai ficar contra ele. Aí ele começa a adoecer, desencantar-se e entrar possivelmente até numa depressão ou numa agressão quanto à estrutura que ele montou e que não pode cuidar. Para a gente fechar essa questão, então, que dica que você daria para esse pai? Ele tem que sentar e conversar com a esposa. Quais são as nossas reais condições de sobrevivência e o que é necessário. Uma coisa é vontade. Vontade passa. Necessidade se cumpre. Verdade. Então tem que colocar o que é prioridade e trabalhar o investimento dele de sobrevivência, de qualidade de vida, em cima da real necessidade e não dos prazeres que são efêmeros. Tá por aí. Certo. Fernando, viu só? Dica importante para esse pai, Interessantíssimo. Esse pai, ele tem muita dúvida também, muito medo, Jorge, de dividir com a família essas responsabilidades. Então ele tem muita dificuldade de falar, inclusive para a esposa, vamos trabalhar para me ajudar, né, na casa, porque a coisa está complicada. Esse papel, ele vai se alterando também, né, Jorge? Concordo, e veja mais também, ele tem que se apresentar para a família, para os filhos, como é que está a vida dele lá fora. Eu já falei para uma professora famosa, conhecida, você já entrevistaram e tudo mais, que não se ensina uma criança desde pequeno a naturalmente saber naturalmente que ela é quem gesta todo esse futuro dela também. Verdade. Você tem que falar para uma criança que assim como uma mãe manda a empregada que não trabalha embora porque ela não cumpre, se manda um monte de gente embora porque não atende e troca-se. E é verdade. Não é? Agora a gente percebe nesse depoimento, não é, Fernando, que a gente trouxe,
para a gente debater e ajudar esse pai, que é um depoimento, um certo desabafo e mostra que também o homem pode ser frágil. E ele está envergonhado também, Ele está pedindo tá ajuda. triste, exatamente. E eu tenho até, vou até interromper vocês, que eu tenho uma opinião que vai em cima dessa fragilidade do homem. Me permitam aqui, olha só, tenho mais uma que é o seguinte: sou criticado pelos amigos por ser emotivo. Parece a música do Pablo, homem não chora. Tudo é motivo de deboche. Parece que eu preciso ser ogro para ser homem de verdade. É isso que vocês estão falando, né? Essa fragilidade. O homem pode ser frágil. De ser macho, né? De ser um provedor, e uma outra de mandar. Coisa, né? O homem já não tem mais esse papel. Não, e outra coisa também, até esses que falam também estão a perigo, só que mentem também. Todos realmente adoram contar vantagem. Eu, naturalmente, estou passando por cima da carne seca e tudo mais. Quando você vai atrás, não é bem verdade isso, não. Ele precisa se afirmar dentro de uma estrutura de educação dele, onde ele não pode se mostrar fraco, mesmo estando na merda, desculpa o palavrão. Sim. Viu? Não pode mostrar que sofre, que depende, exatamente. que tem carência. Ele é uma pessoa que está dentro de um território onde se está ruim para ele, está ruim para todo mundo dentro do espaço dele. Então a gente percebe que houve uma evolução, né? De anos e anos o homem evoluiu. No mercado aí a questão do capitalismo também, muitas coisas facilitaram e também para a mulher. Hoje o papel do homem se diferenciou bastante em tempos atrás, se a gente for comparar com os nossos pais, os nossos avós. Então eu te pergunto, quem que é esse novo homem na concepção emocional, comportamental, Jorge? Esse novo homem não é construído a partir do desejo dos pais. Antigamente, eu vou criar meu filho para ele ser isso, ser aquilo. Ele é um homem que faz escolhas dentro, naturalmente, de um mercado que tramita e que muda a todo momento. Então, ele vai se construindo para sobreviver dentro do mercado de ofertas de toda a ordem. Então, ele aprende mais que ser apenas médico, engenheiro, dentista e tudo mais. Ele pode ser um sujeito para múltiplos outros cargos também, quando ele, naturalmente, se leva a sério. Agora, quando ele não se leva, ele culpa a todo mundo que ele não dá certo na vida. E com isso, quer dizer, ele fica alimentado da própria incapacidade dele de lidar com as situações como as pessoas devem fazer. E para a gente fechar esse depoimento, então, Fernando, para você ir para o próximo, que dica que você daria, então, para esse pai que está se identificando, esse pai que é mais frágil, esse pai que chora, esse pai que emociona, pode continuar com esses sentimentos, né? Eu acho que não ele tem tem problema. que naturalmente... É a humanidade, né, Jorge? Exatamente. Verdade. Exatamente. Tem que mostrar para filhos ou para quem seja, tal, que ele é um sujeito que passa por um processo onde as emoções também são levadas em conta. E não ele naturalmente se endurecer, se enrijecer para ser uma representação de uma farsa. Aí não. Aí por quê? Porque ele vai sofrer muito mais, porque ele estará voltando para casa cada vez mais se enganando. E terá que enfrentar a nova realidade e a velha realidade. Não posso, por quê? Porque eu estou mentindo para mim mesmo. Aí eu vou aproveitar, eu estou em meio a dois homens, vou perguntar. Fernando, você chora, você é frágil, você é sentimental? Eu choro, eu sou ser humano, eu choro em filme, eu acho que as coisas são bonitas, eu vejo a beleza nas coisas e acho que a macheza, né, o ser homem, está muito além do que um aperto de mão muito forte. Verdade. Porque tem homem que quer apertar a mão forte, aí eu sou homem, eu sou macho, né? Sendo que eu acho que ser homem, essa hombridade, ela tá além. Belo depoimento. E você, senhor Jorge Pfeiffer? Olha, qual perfil você encaixa? É macho? Macho chora, não, frágil, eu e aí? sou uma pessoa que lido com todas as minhas emoções na medida do possível. Como disse o Fernando, eu também me emociono com filmes, com músicas e tudo mais. Ou seja, se é uma coisa que mobiliza meus sentimentos, por que eu vou negar? Eu só tenho uma vida. E acho bom lembrar aquela história que eu falei agora mesmo, Fernando. O que é vida? Eu vi em Shakespeare numa tragédia, que é Macbeth, que é uma tragédia só de mortes. E ele chega assim desapontado com uma coisa e diz, mas o que é a vida? A vida, ele falou assim, a vida é apenas uma sombra que anda. Nossa, quando a sombra isso, não existe, o sujeito morreu. O sujeito morreu. Tá certo. Muito bonito e profundo, hein? Por isso que eu amo Jorge Pfeiffer. Eu vou para mais um aqui, olha só. Mais uma participação. Tem mais uma participação que é muito interessante, muito pertinente agora para esse novo homem que a gente está falando no Manhã Total hoje. Me tornei pai solteiro. Separei da minha esposa e fiquei com o filho. Estou adorando esse momento, mas tudo é novo. Parece que nós homens nunca somos preparados para estarmos 100% do tempo com o filho, que é uma coisa que a mulher já se prepara até, né, pela maternidade e tudo mais.
o homem parece que o pai, né, sempre vai ficando, né, Jorge? E o homem atual, ele leva o filho junto. E aí entra a estrutura das novas famílias, né? Sim. Aqui a gente consegue ver bem claro isso, né? É o filho, a mãe cuidando dos filhos sozinha, é o pai cuidando dos filhos. Então, são as novas estruturas que estão se prevalecendo hoje, né, nessa nova realidade. Dentro daquilo que a gente falou ainda há pouco sobre novos lugares e novos papéis. Quer dizer, não pode uma pessoa só estar sobredeterminada para fazer aquilo. Se dois precisam trabalhar, dois têm que dividir as responsabilidades. Verdade. Quando um pode, quando o outro pode, um põe no lugar do outro e tudo mais. Isso é uma experiência. Você nunca vai ser pai de um bebê. Essas crianças vão crescer. E essa experiência, se você perde, nunca mais você vai ter oportunidade de revê-la. Por que se diz que vovó é muito melhor que mãe e pai? Porque a vovó já passou pela experiência. É verdade. Então ela sabe até onde pode. E quando ela é generosa, não é por culpa, é porque ela gosta de estar sendo uma pessoa importante para esse neto. E nesse caso aí do telespectador que trouxe pra gente essa pergunta, eu quero convidar o Fernando também pra gente participar da conversa. É bom a gente dar uma dica pra esse pai, que eu acho que passa um certo sufoco sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Mas é possível quando isso acontece, não é, Fernando? Acho que sim, não é? É, a claro. gente tira muito leite de pedra, aprende muito, mas o filho também consegue sobreviver com a presença do pai ali, não consegue? Consegue. Inclusive, ele forma uma identidade que meu pai é legal em outras coisas também. E não simplesmente aquele provedor que leva para brincar e dar presentinho de carrinho, isso e aquilo. Né? Eu acho que esse é o tempo que realmente não tem como reparar, no sentido de mais tardiamente. Aproveitar a experiência infantil da criança, conviver com ela, para a criança também construir uma boa imagem do pai quando ela era pequena. Verdade. Claro. Jorge, você falou do Macbeth, deixa eu puxar a questão da culpa também aí, porque a gente falou do pai que é o pai, né? Que é o pai e a mãe junto. Mas É verdade, mas e o pai. O pai. Mas e o pai ausente? Aquele que carrega também a ausência de um passado que não acompanha o seu filho, sua filha. Isso fica na cabeça também desse pai? Atrapalha essa saúde emocional do homem? Sem dúvida também. Veja bem, a criança, ela constrói uma família em cima de dois personagens. Tanto que eles vão para a escolinha e tudo mais, conversam, eles falam entre eles. As crianças são sábias em relação a prestar atenção. O Freud diz, não subestime a criança. Ela aprende até com seu olhar, que você está bem ou está mal. Então, na medida que você é capaz de colocar para ela esse universo, ela naturalmente vai formando o conceito de quem é família, de quem é o pai, de quem é. Se o pai está ausente, o meu pai trabalha, mas ele volta. A questão é do homem que vai e que volta. Não é o cara que vai e não volta de jeito nenhum. Ou fica meses e meses afastado falando com a criança pela internet ou pelo telefone. Nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Para encerrar, é uma semana que antecede a comemoração ao Dia dos Pais, que é domingo agora. E estamos falando da saúde emocional do homem. Informações pertinentes você trouxe pra gente, mas pra gente fechar essa questão, como é que está a saúde emocional e como que o homem pode cuidar melhor dela? Porque cuidando melhor dela, o que chega em casa também chega com boas expectativas, não é assim, Eu Jorge? acho que ele deve, naturalmente, aproveitar os momentos que ele possa ter disponível para cuidar da saúde dele, das boas relações que ele pode ter no social, da família em termos de companheirismo e outras diversões. O homem deve se divertir um pouco. Por quê? Porque ele precisa disso também como uma forma de quebrar aquele mau humor e aquela coisa de ficar pensando sempre nas dificuldades. Então, na medida que ele constrói esse espaço para cada coisa, ele naturalmente caminha com mais liberdade e mais tranquilidade. E eu vou lembrar também um poema que eu aprendi quando eu tinha 14 anos, que eu não vou falar ele em francês, porque é em francês. Chama-se Le Prix du Temps, ou seja, o preço do tempo. E está em português, a tradução eu conheço também. Ele diz, aproveite o seu tempo, porque as horas que Deus lhe dá são seus melhores momentos. De uma avareza você não deve abdicar da avareza do seu tempo. Nossa, que lindo. Tá vendo, Fernando Prado? Tempo, bendito tempo, maldito tempo, hein? Pois é, mesmo. Encerramos muito bem, encerramos muito bem. Ai, que é isso? Que delícia. Foi um prazer tê-lo aqui. Igualmente, Um ótimo dia, feliz Dia dos Pais. Será viu? bom. Prazerão ter aqui. Fernando, obrigada pela participação. Obrigado, Valeu, obrigado viu? Um beijo, sucesso, felicidade. Para nós todos. Volte sempre, viu? Volto sempre. Beijo.